Olá, amigos teimosos de plantão, iniciando mais um episódio do podcast Teimosia Cultural, um podcast que se propõe a conversar com os ativistas culturais da região Gravataí Cachoeirinha. Nessa oportunidade, recebendo a escritora Ângela Xavier. Bem-vinda, Ângela. Obrigada, mãe. Imensa satisfação estar aqui e agradeço o convite. O microfone é seu a partir de agora. A Ângela, eu vou ler aqui, ó, pessoal, não estou nas redes sociais, não se assustem, isso aqui é minhas anotações. Escritora, poeta, professora, pesquisadora, diretora de teatro, dramaturga e produtora cultural, além de diretora atualmente da Casa de Cultura em Gravataí. Todas essas mulheres estão aqui hoje. Ângela, como é que a professora se transformou na escritora? Vamos começar nesse caminho aí. Bom, a professora se transformou em escritora no momento em que sentiu que precisava de uma estratégia para trabalhar alguns temas em que ela não encontrava recursos didáticos. Então, a literatura, ela serviu como um instrumento para que eu pudesse contemplar os alunos e nasceu, Renato, numa noite de setembro, em plena Semana Farroupilha, quando eu executava um planejamento sobre a Guerra dos Farrapos. Eu era muito jovem, recém-formada, e eu fui questionada por uma aluna sobre a existência dos lanceiros negros. Ah, olha aí. Exatamente. Aluna, é? Exatamente, uma jovem adolescente, uma classe da EJA, uma jovem adolescente de 17 anos, uma mulher negra, que fez essa intervenção que transformou a minha vida pessoal, profissional, acadêmica. Foi um divisor de águas assim na minha carreira. Então, depois daquela intervenção, nascia a pesquisadora também e a escritora. Olha aí, uma provocação ali a partir de uma aluna, hein? Que legal. Exatamente. Isso, hein? Que bonito isso. E dessa provocação surgiu o Lanceirinho Negro? Exatamente. Ele foi, digamos assim, concebido e foi sendo preparado desde aquela noite do ano de 2000. Eu comecei a incluir em minhas práticas pedagógicas, assim, no dia a dia, no meu planejamento, a temática dos lanceiros. E eu trabalhava com a EJA e, posteriormente, comecei a trabalhar com os anos iniciais. E eu sentia a necessidade de um material didático que pudesse falar sobre o assunto para o público infantil. E eu não encontrava. E em 2017 eu comecei a trabalhar na biblioteca da escola, fui bibliotecária, e chegou setembro, Semana Farroupilha, enfim, e eu queria trabalhar, como sempre, né? Fazia desde 2000 a temática dos lanceiros negros. E o lanceirinho, ele foi um recurso novamente criado para falar dessa temática que é muito difícil, para quem não sabe, né? Fala a história de guerreiros, combatentes que lutaram na Guerra dos Farrapos, escravizados que lutaram por liberdade e que foram traídos, né? Inicialmente com a promessa de liberdade, eles lutaram, participaram da Guerra dos Farrapos, e ao término do conflito eles foram traídos e voltaram. Grande parte foi morta durante o massacre de Porongos, e os que sobreviveram foram reconduzidos à condição de escravizados. Sim. Então é uma temática muito cruel, assim, para trabalhar com foram público... traídos pelos farrapos, né? Eles foram entregues às forças imperiais. Pelos líderes, por alguns líderes farrapos. E para falar de uma temática tão difícil, assim, tão cruel, eu precisava utilizar de um recurso lúdico. E eu tinha na época também uma classe de educação infantil, e no outro turno trabalhava na biblioteca. E eu tinha uma colega, que até hoje é uma grande amiga, que também sabia, né, do meu desejo de trabalhar a temática dos lanceiros para o público infantil, assim, para que resgatasse, né, essa história, o protagonismo negro na história,
desse também representatividade às crianças, em especial às crianças negras, que até então só viam heróis brancos nos livros didáticos. E a colega Michele, então, foi uma inestimável parceira na época, porque eu disse a ela, como eu sou graduada em letras e sempre gostei muito de escrever esquetes teatrais, eu disse a ela que eu escreveria um conto, eu tentaria, e daí nascia o Lanceirinho Negro. E felizmente ela que foi a primeira a conhecer a história, me incentivou muito. O esposo dela é arquiteto e desenhista, e ao saber da proposta, né, ele ficou muito assim interessado e resolveu ilustrar. Olha aí. O conto. Tudo conspirou, né? Então nascia o Lanceirinho Negro e posteriormente foi trabalhado por toda a escola, né, em todas as classes dos anos iniciais, na educação infantil também. E no mesmo ano ele foi apresentado na Feira do Livro de Gravataí, assim, uma proposta. Que ano ele foi lançado? 2018, oficialmente. Mas ele era uma proposta 7 anos. Totalmente despretensiosa, né, Renata? Era um livrinho, como eles diziam, né? Até tem uma amiga da militância negra que ela disse, um livrinho aparentemente inofensivo, né? Mas que transformou já, felizmente, muitas vidas, inclusive a minha, né? Então, o Lanceirinho nascia no ano de 2018 e apresentado na Feira do Livro, também naquele ano. 2020 ele recebe um prêmio num edital da Fundação Marco Polo e com recursos da Lei Aldir Blanc, né? Recursos federais. Ele foi distribuído em mais de 50 escolas da região metropolitana gratuitamente. Que legal. Foi uma grande satisfação, assim, porque era uma proposta que foi muitas vezes até ironizada, por que não dizer, né? Muitas pessoas acreditavam que um tema assim que as crianças não conseguiriam entender a proposta. Há quem duvide, inclusive, do tema, né? Exato. Que não reconhece os lanceiros, né? Exatamente. Mesmo tendo, né, recentemente uma lei federal que inclui os lanceiros negros como heróis nacionais, né, sancionada recentemente, em janeiro de 2024. Não, janeiro de Uma lei federal. Uma lei federal. Então, mas eu sempre falei nos lanceiros negros como heróis nacionais. Então, quando a lei foi sancionada, eu só celebrei, né? Que então legal. Tá, oficialmente agora. Então, nasci o Lanceirinho, foi contemplado em edital, foi minha primeira obra literária, foi assim, assim, digamos assim, Nasceu a escritora? Nasceu a escritora, assim, com muita satisfação já recebendo, né, essa premiação, de poder ir até as escolas, né, daí posteriormente surgiram as palestras, as formações. Então essa minha primeira obra, O Lanceirinho, é uma obra pela qual eu tenho muito carinho e foi assim fundamental na minha trajetória, assim, tem uma importância que muitas vezes eu ignoro, assim, tem outras colegas da história que dizem que eu não tenho a consciência do valor da obra, porque a obra fala para as crianças, né? Ela fala e dá representatividade. Eu não posso falar muito, senão me empolgo, porque quando eu vou nas escolas eu sinto exatamente o que acontece. Mas é para te empolgar mesmo. Eu vejo, eu percebo o brilho no olhar das crianças, em especial nas crianças negras. Eu percebo o quanto elas se sentem representadas e eu também percebo com muito orgulho que a obra atinge o seu objetivo, né? De falar sobre isso. Eu consultei na época muitos historiadores, porque eu aprendi até com uma grande amiga, que é aqui de Cachoeirinha, a Rosane Castro, a escritora Rosane, claro. Que a gente deve sempre escrever sobre aquilo que a gente... já esteve aqui no podcast. É maravilhosa, né? Que a gente deve sempre dominar, né? Ter plena segurança daquilo que a gente escreve. E para escrever o Lanceirinho, eu fiz uma especialização, o meu artigo foi sobre esse assunto. Eu conversei com historiadores, o professor Juremir Machado, o professor Jorge Eusébio Assunção. Eu precisava ter convicção que eu estava desenvolvendo um trabalho pertinente, né? E
para minha alegria, realmente eles reafirmaram que era muito importante desenvolver esse trabalho. A gente costuma dizer que quando, como é que é, os filhos a gente cria para o mundo, né? O Lanceirinho Negro, um filho, de certa forma o livro é isso, né? E ele foi ao mundo, né? Foi ao mundo de tal forma que hoje ele se está materializando numa peça de teatro, né? É verdade. A companhia teatral Trupe de Trapo de Porto Alegre, né? Está produzindo e um espetáculo, né? Que é uma peça com o mesmo nome, Lanceirinho Negro, baseado. Eu tive a oportunidade de assistir na Feira do Livro de Cachoeirinha recentemente e deu para perceber isso que tu falou das crianças, o entusiasmo e a atenção das crianças olhando os personagens, os bonecos, ali a interpretação deles ali, né? Uhum. Deu para ver isso ali na Feira do Livro de Porto Alegre, de Cachoeirinha, foi muito legal isso, né? A trupe é maravilhosa, né? Eu sou suspeita porque eu sou a presidente do fã-clube da trupe. Quando o Anderson entrou em contato comigo com o interesse, né, de adaptar a obra, eu fiquei, assim, muito honrada, porque eu sei que a trupe desenvolve um trabalho incrível, comprometido, assim, com essas questões sociais fortes. E quando eu posso, né, eu sempre costumo prestigiar. Eu estive agora na Feira do Livro de Cachoeirinha e realmente percebi também ainda mais nessa interação das personagens com o público infantil. E é sempre muito gratificante, né? E para uma autora ter sua obra adaptada para o teatro é uma alegria. É uma alegria. Fica a dica aí, ó, diretores de escola, secretários de educação aí, né? Trupe de Trapo com a peça O Lanceirinho aí para levar nas escolas aí, né? Gravataí, Cachoeirinha da região. Fica a dica aí, né? O Lanceirinho, que é um menino, né? Agora tá vindo aí, tem um novo, só uma história. Na Feira do Livro eu procurei o Lanceirinho para comprar. Eu queria comprar porque eu queria um autógrafo da Ângela lá naquele dia, né? Não tinha nas bancas, esgotado, esgotou. Depois nem ela mesmo tinha ali naquele momento, né? Lanceirinho, mas ela tinha esse aqui, ó, a Lanceirinha, né? Que tá vindo aí. Fale para nós sobre a Lanceirinha, Ângela. O Lanceirinho, ele realmente está esgotado, nós estamos negociando uma nova edição, até em função do trabalho da trupe, que ele tem sido muito procurado, ele sempre é muito procurado. Mas eu preciso dizer, Renato, que o Lanceirinho é uma produção independente, né? E toda educadora que me solicitar, eu enviarei o PDF do Lanceirinho. Olha aí. Tá? Porque ele é meu, digamos assim, totalmente, né? Ele nasceu com esse propósito, porque acima de tudo, acima da escritora, existe aqui uma mulher idealista, acima de tudo. Então ele nasceu com essa proposta e eu até gosto que ele permaneça assim, independente. Olha aí, professores, prestem atenção, hein? O PDF está à disposição. É só chamar a Ângela Xavier, Instagram, Ângela Xavier 2576, manda um direct que eu envio em questão de minutos. E não tem desculpa para não trabalhar a educação antirracista, né? Porque ele nasceu com essa proposta. Então, eu de uma certa forma, eu fico feliz que ele continue assim, independente. Mas claro que agora eu tenho essa minha caçulinha aqui, que é a Lanceirinha. Eu tenho 7 obras, né, José Renato? Sim. Eu tenho o Lanceirinho, que foi o primeiro. Depois eu tenho a de Arapotã, que é uma obra que fala para o público infantil e infanto-juvenil sobre a temática indígena. Tenho 2 livros de poemas, que são Tornando-se e Sussurros, e um romance, O Espelho de Najara, para o público adulto. E agora, a minha caçulinha chamada Lanceirinha. A Lanceirinha eu tive, assim, o privilégio de publicá-la pelo selo da editora Libretos, né, que é uma editora comprometida, assim, também com essas questões, assim, muito fortes, né, muito importantes, questões sociais. E também ele traz as ilustrações do Alisson Afonso, que é um ilustrador, de Rio Grande, premiado, então que também me concedeu essa honra de ilustrar, de dar vida à Aisha. A Aisha é a personagem principal. Aisha é a Lanceirinha. É a Lanceirinha.
Então, a Aisha é uma menina que gosta muito de escutar as histórias contadas pelos avós. E é uma sempre presente, muito presente, assim, em minhas obras, essa questão da oralidade, que é de suma importância na cultura africana, né, também na indígena, né, essa questão da ancestralidade. E ela tem o hábito de escutar as histórias contadas pelo avô. E o avô é um historiador. Olha aí. Só que esse avô, Tudo a ver. já descobriu quem é o avô? Será que é o mesmo do Lanceirinho? O avô é o Lanceirinho. Ah, é o Lanceirinho! É o Lanceirinho. Olha Agora, ali! ele vem nessa obra repetir, né, a mesma coisa que o avô, que o ancestral fez anteriormente, que contou a história dos lanceiros negros. Agora ele vem contar a história para a neta. Então, a neta fala, o livro também fala sobre a estética negra, né, a importância da estética negra, da questão de quanto o avô gosta que ela usa os cabelos soltos. Então tem toda essa abordagem, fala também sobre empoderamento feminino, na medida em que ela questiona o avô, se uma menina pode ser lanceira. Eu não vou contar todo o livro, Claro, não vou dar claro. spoiler. É só um spoiler, só um É, spoiler, né? mas ele trabalha isso. E a história é mais contemporânea, então, daí? Ela é mais contemporânea. Então ele consegue assim permear por vários temas, assim, ancestralidade, empoderamento feminino, a questão também da estrutura familiar, no momento em que o pai trabalha, aliás, a mãe trabalha e o pai cuida da filha. Então são outras abordagens, assim, as crianças se identificam muito. Digamos, uma certa inversão do patriarcado aí, né? Tem isso. Então, é uma obra que nasceu, assim, a libretos de forma muito inteligente, me sugeriu, assim, se eu não poderia responder essa pergunta através da obra, se uma menina poderia ser lanceira, porque eu compartilhei com a editora que eu ouvia muito em minhas palestras. De novo, a escritora foi provocada. Exatamente, adoro. Né? Então, ela, durante as palestras, sempre tinha alguma intervenção de uma menina, ou que se vestia de lanceira, ou se poderia ser. E daí, realmente, eu pensei, não, é hora de responder essa pergunta. Então, a lanceirinha vem responder, a Aisha vem responder essa pergunta. E é uma obra que nasceu em abril de 2024, é recente. Assim. É recente. Nós estamos ainda em fase de divulgação e ela tem já percorrido várias cidades assim do interior, feiras de livro. Acho que em Cachoeirinha a gente não conseguiu estar presente em virtude de compromissos pessoais mesmo. Mas ela já esteve na Feira do Livro de Porto Alegre, na Feira do Livro de Gravataí, na Feira do Livro de Júlio de Castilhos. Então, outras cidades também, a gente esteve em Canoas. Então, é uma obra que está com uma trajetória, assim, muito, muito significativa, assim, que me orgulha bastante. Legal. E me chama a atenção também, tu tem a temática, né, de falar da ancestralidade e da cultura negra, né, tu é uma mulher negra, né, e traz essa temática, e os lanceirinhos abordam exatamente esse tema, não podia ser diferente, né. E a questão indígena, né, deixa eu ler aqui, Gerapotá, Gerapotã. Outro dia eu ouvi uma outra entrevista tua e tu citava que tu buscou ali uma parceria com uma indígena amazonense ali, ou alguma coisa. Sim. Né? Eu sempre quis muito falar sobre a temática indígena, porque a professora também sentia falta. Na época, assim, que eu era recente formada, assim, 23 anos, há muito tempo atrás, eu tinha muito pouco recurso didático falando sobre isso, né? Então, eu também sentia muita falta desse tipo de material. E durante a pandemia, eu gravei uma live com escritores de literatura infantil. E um dos escritores que estava presente era o escritor Iaguaré Yamã, que ele é um escritor de aldeia, ele é um indígena de aldeia, ele mora no Amazonas. E é um escritor bem renomado, assim, nacionalmente. E nós começamos a trocar figurinha. Eu disse para ele que eu gostaria muito de publicar uma obra que falasse da temática indígena. Eu tenho
uma ancestralidade distante, né? Não sou indígena de aldeia e não me sentia confortável, né? Não sabia se seria realmente apropriado que eu escrevesse sobre a temática, mesmo tendo uma descendência. Daí ele foi muito generoso, assim, extremamente generoso, conversamos bastante, ele disse que sim, que toda ajuda era bem-vinda e que nós precisávamos nos engajar nessa luta. E começamos a conversar bastante, eu mandava, assim, eu mandei para ele a história, né, e ele gostou muito da história e decidiu escrever o prefácio do meu livro. Olha aí. Foi uma imensa honra. Que legal. Imensa honra mesmo. E ele, inclusive, ajudou na escolha do título da obra, porque originalmente seria Tainara, só que eu queria muito que o título fosse da etnia Guarani, um nome oriundo da etnia Guarani. E daí foi quando ele sugeriu de Arapotã, que significa germinar. Germinar. Florescer. Então eu tive essa preciosa participação especial, né, do Iaguarani. E esse livro é também dedicado às crianças? Sim, público infantil. Infanto-juvenil até eu diria também, porque ele fala da luta indígena, ele fala da demarcação. Pena não tê-lo aqui, mas já estou preparando uma nova edição dele, que provavelmente vai ser lançada agora na Feira do Livro de Gravataí, né? Que é porque as educadoras me pedem muito de Arapotã e eu não consegui dar a devida atenção que ela merece, em função do lanceirinho, porque o lanceirinho, eu costumo brincar com as crianças que o lanceirinho é muito ciumento. Então, quando eu tento me dedicar a um outro projeto literário, ele me chama a atenção novamente. Chama atenção. Mas agora eu vou publicar essa nova edição, porque realmente é uma obra que merece um carinho especial, assim, que foi muito bem recebida pelos educadores e pelas crianças, então é chegada a hora. Muito bem. A Ângela agora, nessa fase atual, é coordenadora ou diretora da Casa de Cultura de Gravataí, né? Uhum. A Casa de Cultura, para quem não sabe, está instalada onde antigamente, ali, por muitas décadas, foi a Prefeitura de Gravataí, ali no centro, na Praça Central, né? Exatamente. Pois é. Eu achei muito bacana essa ideia de transformar aquele casarão lá na Casa de Cultura. Sim, é da cultura, agora pertence à cultura. Eu trabalhava, no ano passado, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Educação de Gravataí. Eu desenvolvia... Tu é professora da rede municipal. Sim, de Gravataí. Tenho 2 matrículas na rede municipal de Gravataí. Sim. E o ano passado eu desenvolvia um trabalho de ações étnico-raciais. Eu visitava as escolas, né, e falava sobre a ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais. E em fevereiro agora deste ano, eu fui surpreendida com uma ligação, né, do secretário da Cultura, me convidando para que eu assumisse a coordenação da Casa de Cultura. Que legal, olha aí, um reconhecimento ao trabalho. Foi muito interessante, muito satisfatório, assim. E daí eu resolvi aceitar, né, pedir licença à minha secretaria, a Secretaria de Educação, e acabei migrando para a Secretaria de Cultura. E lá nós estamos desenvolvendo projetos incríveis, né, porque agora a Secretaria de Cultura passa a ter a autonomia de Secretaria de Cultura, porque antes ela era sempre ligada a outra secretaria, Secretaria de Esporte, de Governança, mas não, agora ela tem a autonomia de Secretaria de Cultura. E nós possuímos 5 equipamentos culturais, então são 5 prédios que são nossos instrumentos. Então nós temos a Casa de Cultura, nós temos o quiosque, nós temos a Casarão dos Bina, a Biblioteca Pública e o museu que está em fase de captação de recursos para ser restaurado. A Casa Soriana não? A Casa dos Açores pertence a Caergues, né, mas é uma parceria com a prefeitura, mas ela é de autonomia da Caergues. Então, foi uma proposta assim tentadora e irrecusável assumir a coordenação, e lá nós estamos desenvolvendo inúmeros projetos. Oficinas culturais gratuitas acontecem simultaneamente, teatro, dança, violão, hip hop, capoeira, tudo isso simultaneamente, assim. A Casa de Cultura, ela pulsa cultura, né? Ela, assim, é tudo muito vibrante lá.
Eu acho até que nós estamos sendo contaminados, assim, porque nós vivemos, assim, realmente intensamente, cada minuto que estamos ali. Agora... E está num local estratégico ali, central, né? Uhum. Fácil acesso E daí, é uma casa né? aberta à população, né? A população está retomando, né? Esse equipamento, está entendendo que pertence agora à cultura. Durante muito tempo foi sede do Poder Executivo, mas desde dezembro do ano passado foi entregue pela atual gestão para a Secretaria de Cultura, e agora é um equipamento da cultura. Que legal, que legal. Uhum. Além disso, a Ângela também tem aí uma proximidade, uma atividade com o Clube 6 de Maio, né? Ah, sim. O que é o Clube 6 de Maio? O Clube 6 de Maio é uma paixão, assim. É uma entidade que comemora 69 anos, né? Agora comemorou no dia 6 de maio, e eu sou integrante do clube, né? O Clube Social Negro 6 de Maio. É uma instituição que tem uma trajetória belíssima de resistência, né? De luta, que envolve o povo negro, né? Uma entidade que nasceu com o propósito de contemplar uma população que não era muitas vezes aceita em outros clubes, em outras entidades, instituições. Então ele nasceu através de um grupo de 5 homens, 5 amigos, que decidiram criar esse verdadeiro aquilombamento, né? E que deu origem ao 6 de maio. E eu falo assim com muito entusiasmo, porque a minha infância eu passei no Clube Social Negro 6 de maio. Eu frequentava os bailinhos de carnaval, né? Eu tinha uma uma mulher negra de religião de matriz africana, que me lembrava a todo momento da minha ancestralidade. E eu tinha um pai também que sabia que era importante fortalecer a minha identidade. Então eu tenho assim uma relação de encantamento com o clube, que hoje é presidido pela maravilhosa Glau Barros. Inclusive nós, enquanto Casa de Cultura de Gravataí, gravamos recentemente um mini documentário, né, de aproximadamente 40 minutos, em comemoração ao aniversário do Clube Social Negro 6 de Maio. Este documentário reuniu depoimentos de várias gerações sobre a trajetória, né? um legado assim muito forte, e que merece e que precisa ser resgatado e também propagado, né, às novas gerações. Eu percebo, inclusive eu sou muito entusiasta deste movimento, porque eu acho que o 6 de maio, que a história, que a trajetória do 6 de maio deve fazer parte do currículo escolar. Nós temos um clube social negro em Gravataí, comemorando 69 anos de existência. Poucas entidades duram tanto tempo, né? Poucas cidades também têm esse privilégio, né, de ter esse tipo de instituição. Então, nós estamos numa programação intensa na Secretaria de Cultura de Gravataí, que iniciou na segunda-feira, que foi dia... Hoje é 23, dia 19? Ótimo, João é rápido. A programação iniciou no dia 19, com uma exposição que acontece no Quiosque da Cultura. 19 de maio, né? Isso, 19 de maio, que é uma exposição com vários registros fotográficos dessa trajetória, que acontece no Quiosque da Cultura, que inclusive está aberto até o dia 17 de junho, até o dia 18 de junho, essa exposição permanece lá no quiosque. Depois, no mesmo dia, no dia 19, nós fomos à Casa de Cultura assistir o documentário. Foi assim, uma noite muito emocionante, que encerrou com uma confraternização, com um coffee break ali, onde a gente pôde conversar, né, assim, falar desse momento tão especial. Teve espumante, teve muita alegria, Bacana. Foi muito bom mesmo. E recentemente, na quarta-feira, dia 21, segundo momento, assim, segundo evento importante da programação, que foi um mini circuito histórico ao 6 de maio.
Então, nós levamos estudantes da EJA para o Clube Social na sede. E lá nós tivemos, reapresentamos o documentário, o mini documentário, e também tivemos apresentações de capoeira, a apresentação de um sarau literário, o Clube Literário de Gravataí, e também uma apresentação de hip hop. Então foi uma noite também muito emocionante mesmo. E essa programação encerra no dia 17 de junho com um bate-papo sobre as memórias do Clube Social Negro 6 de Maio. Um bate-papo que fala sobre que vai reunir várias gerações, até para discutir possibilidades ainda para o próximo ano, né, que é digamos assim, uma data extrema, ainda mais significativa, que são 70 anos. Né? 70 anos. Ao contrário do que alguém possa aí desavisadamente estar pensando, né? Clube 6 de Maio, que nasceu para acolher os negros que naquele momento lá, quase 70 anos atrás, não eram aceitos em outras sociedades. O clube está com as portas abertas, né? Ele traz a temática do negro, né, e da consciência, mas é um clube aberto, né? Exato, é muito importante, Renato. Não é um clube só para pessoas negras, né? Que acolhe pessoas negras e não negras. Né? E que não poderia ser diferente, né? E um clube extremamente acolhedor, assim, que promove ações, inclusive solidárias, assim, com bastante frequência, e que está localizado numa comunidade que tem um imenso respeito pela entidade, assim, sabe? A gente percebe que é uma comunidade que zela pelo clube. E, de uma certa forma, porque o clube é um patrimônio, né? É um patrimônio da nossa cidade, sem dúvida. E Gravataí cada vez mais está entendendo o quanto essa entidade é importante. E o quanto essa trajetória precisa ser a todo momento valorizada, né? E celebrada. Muito bem. Ângela, me diga uma coisa. O podcast Teimosia Cultural sempre sempre apresenta aqui aos convidados, né, às convidadas, uma pergunta. Fazer cultura nesse país tem que ter uma dose de teimosia? Não pejorativo, mas no sentido da insistência. Com certeza, gente. Nós somos teimosos, não resta dúvida, porque eu acredito até que nós, assim, desse universo cultural, precisamos, né? É uma qualidade, assim, indispensável. E eu sempre fui, desde criança, extremamente. E às vezes eu mexo com meu filho, que é jornalista, que ele também sempre foi muito teimoso, porque eu sempre dizia para ele, faz um outro curso, assim, mas faz direito, né, sei lá, que parece, aparentemente, e ele sempre foi teimoso e optou pelo jornalismo, né. E a cultura não cai longe do pé, né? Não, ainda bem. Então a cultura, sim, que sejamos cada vez mais teimosos, né. Lá na secretaria onde eu trabalho, nós temos um perfil assim, também, felizmente, né, de muita teimosia. E até te parabenizo pelo nome, porque o nome é assim, extremamente apropriado, né? Porque nós sabemos que fazer cultura não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas que felizmente nós temos agentes culturais comprometidos, assim, e que têm a perfeita e a profunda convicção da importância do seu trabalho, né? A cultura, a arte salva vidas. E nós testemunhamos isso a todo momento, né? Cada criança que entra para uma oficina cultural gratuita, ela entra sorrindo, sorridente, né? Os olhos brilham. Então, não tem preço. Vale a pena a teimosia. Sejam teimosos. Sejam teimosos. Fica a dica aí. Lembrando ali aos professores da rede Gravataí, Cachoeirinha aí, diretores aí, né, o PDF do Lanceirinho Negro, lá, o arquivo em PDF lá para trabalhar em sala de aula está disponível, né? Tá. Podem mandar uma mensagem pelo direct. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Ângela Xavier 2576 no Instagram. Tem o Facebook também, Ângela Xavier.
Facebook e Instagram. TikTok ainda não. Mas o Instagram é só me chamar que eu respondo. Sim, eu ia te perguntar de projetos e nós já falamos, né? A Lanceirinha é o projeto mais recente, é o que está em andamento. Sim. Mas já tem... Quero spoiler aí, né? O que vem por aí? Renato é fogo, né? O que vem por aí? Pois é, ele é teimoso, né? Teimosia ele tem... Bom, tá, então vou dar um spoiler aqui. Eu estou com vários projetos em andamento, assim, porque eu sou uma pessoa que além de ser teimosa, eu sou muito, assim, produtiva, né? Acho que eu costumo dizer que a minha mente é uma tempestade, só eu sei o que acontece. Mas eu tenho um projeto de escrever um livro para o público adolescente, que eu sinto que eu estou devendo para o público adolescente, né? Inclusive, estou fazendo uma parceria com a Biblioteca Pública do Estado nesse sentido, de contemplar os adolescentes. Nós queremos ouvir os adolescentes. Nós queremos saber o que passa na mente dos adolescentes, em especial dos adolescentes negros. Nós precisamos contemplar essa faixa etária que precisa também da nossa atenção. E também tem um projeto de escrever um livro que fala sobre alguns importantes patrimônios da cultura negra aqui no estado. Ontem mesmo eu tive uma reunião com alguns integrantes da militância, então também tem eu quero escrever esse material de cunho histórico. Eu sinto também que eu estou preparada também para colaborar dessa forma, não só para o público infantil, mas também em termos... Não só a ficção, mas fazer o registro ali, Exatamente. né? Fazer o registro. Né? Exatamente. Esta é mais ou menos aí na linha do podcast, tem aqui essa ideia, né? Fazer o registro do trabalho dos ativistas culturais, né? O trabalho que está falando hoje aqui para nós, né? Outros que já estiveram aqui, a Rosane Castro, que tu citou, já esteve aqui também, já falando do trabalho maravilhoso que ela tem também, né? Maravilhoso. Guerreiro Poeta, que né, um rapper também, né? O pessoal do grupo, Conheço. o pessoal da Benguelê é um cordão carnavalesco. Não vai ficar só na área do carnaval, mas por enquanto atuou no carnaval em Cachoeirinha, né? Sim. Então, também já esteve conversando. Parabéns aqui, pelo programa, né? Renato. O pessoal do cinema também já teve aqui o Romir que é roteirista, né? Que produziu agora recentemente filmes sobre o Mato do Júlio, aqui em Cachoeirinha. Né? Que ontem eu participei da festa da biodiversidade e nós, lá no Lago Galênio Pérez, nós tínhamos ali alguns guaranis, que inclusive questionam o nome do mato, que também é Mato dos Guaranis, né? Ah, pois então, né? Então é um espaço extremamente importante e necessário. Parabéns. Podcast Teimosia Cultural recebeu hoje aqui com muito orgulho Ângela Xavier, vou dizer escritora Ângela Xavier, né? Com todo aquele currículo que a gente viu ali. Ângela, muito obrigado. Eu que agradeço e muito honrada estar aqui. Cachoeirinha tem um carinho muito especial. Eu já encontrei aqui na entrada a Sônia, também maravilhosa. Isso, nós gravamos o podcast nas dependências do Instituto Ágora. O podcast ele é independente, mas gentilmente a jornalista Sônia Zanqueta nos permite que o podcast seja gravado nas dependências do Instituto Ágora em Cachoeirinha. Muito bom. E continue o projeto e contem sempre comigo. Quando necessário, visitem, apareçam lá na Casa de Cultura. Vamos gravar um programa na Casa de Cultura. Olha, tô te desafiando. Convite aí, viu? Agora eu que tô te provocando. Vamos gravar um programa lá na Casa de Cultura. Vamos sim. Vamos mesmo. Legal, vamos sim. Teimosos de plantão, até o próximo episódio.